Este é o elo perdido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No princípio, a terra era como uma massa sem forma, completamente submersa no meio das águas do grande abismo. As trevas têm seu espaço definido. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites? E para que saibas as veredas para a sua casa? O Criador, por sua palavra, fez surgir a luz. O som mais a água produzem luz, fenômeno chamado de sonoluminescência. Essa já realizava a separação de dia e noite. Antes dela não havia tarde nem manhã. Aqui surge o primeiro dia. Era essa a luz que fazia o circuito. Viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus determinou dessa forma o período do dia em 24 horas, tarde e manhã, divididas em 12 horas para a luz e 12 horas para as trevas, noite. No segundo dia, o Criador fez surgir do meio das águas do abismo o domo, o firmamento. Acima da terra, tendo agora o reino físico, um formato que antes não havia, uma cúpula ou abóbada. Houve a separação de águas e águas, e fez surgir a terra seca. Deus planta seu domo sobre a terra. O Criador forma um espaço dentro do firmamento, gerando uma interação entre o domo e a luz, estabelecendo um limite para essa luz. Essa é a luz da realidade humana física. Com a luz, que é uma frequência eletromagnética, Deus faz separação do visível como invisível através dos espectros infravermelho e ultravioleta. Era o início do nosso mundo visível, da nossa realidade material. O firmamento ou domo celeste foi criado por Deus para fazer separação entre um lado e outro, entre um mundo e outro. Depois foram colocados os luminares em cima, e embaixo apareceu a terra seca. Assim foi surgindo o mundo dos homens, separado pelo domo e pelas águas de cima, do mundo de Deus. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. As Escrituras fazem clara distinção entre a luz do primeiro dia com o sol criado no quarto dia. Teu é o dia e tu é a noite. Tu preparaste a luz e o sol. No falso modelo heliocêntrico, o sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra e muito mais antigo que a mesma. A pergunta seria: a Terra girava ao redor do quê por 3 dias? Vemos claramente que esse modelo está em oposição com Gênesis. As águas dentro do domo foram drenadas, dando espaço para a atmosfera e suas camadas mais e menos densas. Deus cravou a certa profundidade o domo sobre a massa da terra, com fortes colunas, pilares, ancorando a terra em meio às águas. Com a fixação do domo foram definidas as extremidades, e o Criador traçou um círculo de gelo sobre as águas que circundam as terras. As bordas foram congeladas e são os limites do alcance da luz do sol, e também o limite da terra com o domo. Deus estabeleceu e fixou as fontes do abismo embaixo, definindo o nível dos mares. A partir do quarto dia, Deus encarregou o sol e lua para realizarem o governo de separação de dia e da noite. O reino físico foi criado de forma bidimensional, sendo um sistema eletromagnético propagado pelo éter. Dentro do campo eletromagnético, você encontra a matéria e aquilo que a pseudociência chama de vazio. Porém, esse suposto vazio não existe, porque existe o éter e os gases, além do plasma, que é 99% de toda a matéria. O éter é o fluido imaterial que permeia todo o espaço e é o meio da propagação de ondas eletromagnéticas.
Nosso universo é elétrico. Conforme Eric Dollard disse, o Sol não é a única fonte de luz da Terra. A fotosfera gera luz. O Sol é como um interruptor que liga o sistema, assim como a luz é como a energia elétrica. Esses astros celestes e as estrelas foram criados também como marcadores de tempos. Esses, sendo os mesmos, são referenciais de orientação sobre o plano, auxiliando a obra-prima da criação, o homem. Este é a coroa da criação. No invólucro humano foram colocados seres celestiais que estiveram em estado de dúvida, para passar por sua prova, mediante o estado de inocência. O Criador formou o homem utilizando-se dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Terra mais água formou o barro. Depois, ele soprou o fôlego de vida que acionou o eletromagnetismo, a energia elétrica que fez o homem ser alma vivente, um ser animado e dotado de energia. Deus colocou o primeiro casal num jardim fechado com enormes jazidas de minerais. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. Não só o local possuía meios de condutibilidade para energia elétrica, como também as árvores possuíam cristais de silício em sua composição, onde seus frutos serviam como conexões e tomadas para recarga e alimento ao primeiro casal, que possuíam corpos de luz. Toda a base da vida edênica era baseada não em carbono como hoje, mas em silício, e o ambiente estava repleto de cristais e metais como ouro e prata. Adão foi o primeiro a se encarnar, e isso está relacionado à alta posição hierárquica dele, como um protetor, ou a palavra querubim. Ele esteve anteriormente neutro no conflito celestial onde caíram Satanás e seus anjos. Em hebraico, o nome Adão é composto pela letra Aleph, Dalet e Mem, que simbolizam o número 1, 4, 40. Ou seja, o nome de Adão é um código-fonte para toda a humanidade, remetendo ao 144 mil, que é o oposto em código-fonte ao 666, número do homem em pecado. No mundo edênico, a altura de Adão era muito diferente da altura média de um homem atual. Baseado na citação bíblica, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a altura de um homem, que é a de um anjo. O côvado era a medida de comprimento que foi usada por diversas civilizações antigas. Era baseado no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. O côvado real dos antigos egípcios media 50 centímetros, já o dos romanos era de 45 centímetros. O apóstolo João tem uma visão inspirada por Deus de como serão os tempos finais e a volta de Cristo. E a altura da muralha da Jerusalém Celeste é descrita com 144 côvados, a mesma altura dos anjos, entendendo que um côvado for equivalente a 46,25 centímetros, para se manter em equilíbrio com o côvado egípcio e o romano, então teremos o seguinte, 66,6 metros. Sim, exatamente mais de 60 metros de altura, uma altura bem considerável. Mesmo que desconsideremos a medida de côvados que coloquei, a altura alcançada seria sempre como a de um prédio. Como os homens do passado têm sua altura original muito maior do que temos hoje, mantendo a altura de um anjo. Hoje, sabemos que Adão tinha mais de 60 metros seguindo a informação do Apocalipse, pois essa é a informação dada tanto para homens como para anjos. Os gigantes após o dilúvio tiveram sua altura diminuída pelo fato natural da Terra ter sido mudada em todos os sentidos. O campo magnético toroidal, que atua em taxas muito maiores, foi alterado, e a taxa de oxigênio e a pressão da atmosfera foi drasticamente diminuída, o que fez com que as condições atuais não favorecessem o crescimento de tudo que aqui no plano terrestre. A causa desse gigantismo antediluviano, explicada pelos cientistas, é que na época a atmosfera terrestre tinha uma porcentagem maior de oxigênio, em torno de 35%, enquanto hoje ela é de 21%. Já foi constatado indícios que poderia haver uma concentração maior ainda de 35% de oxigênio.
Experimentos feitos com peixes, oxigenando muito mais a água para simular o período antediluviano, mostraram que tais peixes cresceram mais que o dobro do tamanho. Sabemos que ao longo dos tempos verificou-se que por onde passam as linhas de alta tensão, a vegetação cresce num ritmo mais acelerado, como em plantações. Pensando nisso, surgiu a ideia de montar esses projetos que têm a finalidade de converter energia elétrica em ondas eletromagnéticas pulsantes, a fim de estimular o crescimento das plantas, que cresceram mais rápido e tiveram tamanho aumentado, mostrando assim, como em João e Pé de Feijão, que a arte imita a vida, e dando total margem e possibilidade para que a vegetação antiga alcançasse alturas inimagináveis aos dias de hoje. A raça dos seres caídos sempre foi maior que a raça dos homens. No livro de Enoque podemos encontrar a incrível altura de 300 côvados dos seres gerados dos anjos caídos e as mulheres. Esses 300 côvados dão acima de 135 metros. Há algumas traduções colocada 3.000 côvados, o que seria mais de 1.380 metros. Um verdadeiro titã, narrado nos mitos, sendo a mais famosa na mitologia grega. Ambas visões, mesmo a que tem gigantes com altura menor, com mais de 135 metros, ainda é algo monstruoso. Notem que após o dilúvio, um homem em média possui 1,80 de altura mais ou menos, e a raça híbrida, que também foram perdendo altura, possuíam o dobro ou acima da altura comum de um homem, como no caso de Golias, próximo a 3 metros, assim como Og, o rei de Bazã, era de 4,15 metros de altura e 1,85 metros de largura, segundo os textos hebraicos. O Éden era temporal e um estágio apenas. Essa é a matriz que vivemos, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Adão e Eva possuíam acesso limitado a Deus, não tinham total e plena comunhão. Eles estavam no Éden sob provação. Por ter recebido de Deus a incumbência de guardar o jardim, ofício esse dos protetores ou querubins, provavelmente Adão pertencia a essa classe angelical. Essa guarda era a base dimensional para o retorno aos céus. Essa guarda era contra o astuto ser angelical que caiu e também foi lançado para a terra como um raio. A intenção de Deus era que apenas o homem habitasse o Éden, porém no meio do jardim havia uma árvore que fornecia um acesso limitado, a saída do Éden. Deve-se ressaltar que animais foram criados em alusão e homenagem aos seres celestiais, e não ao contrário. Por isso vemos na Bíblia seres celestes com rosto de águia, leão, touro, além de serpentes aladas. Animais são sensores nessa realidade espelhada. Cada um possui um sentido mais apurado, ou até mesmo que não possuímos, como por exemplo o faro dos cães e a audição dos elefantes. Satanás se apresentou em sua forma de serafim, sua forma seráfica, que seria de uma serpente alada, assim como a serpente mencionada no Gênesis. E Eva, ter sido tentada pela serpente, realizou a conexão proibida com o ser que estava até então restrito. Após ter se contaminado, ofereceu esse acesso a Adão. Note que agora a serpente comeria pó da terra, e a humanidade voltaria e seria esse pó, estando cativa como energia para anjos caídos. Satanás ganhou o senhorio desse mundo, que era de Adão, venceu a guarda deste, acessando nossa dimensão tanto no micro quanto no macro, tanto no interior quanto no exterior, sendo ele agora senhor desse mundo e o novo guardião que está à espreita na árvore cósmica, no acesso ao portal no centro-norte para a entrada da Polaris, que leva ao trono de Deus. Este sempre foi o trono que ele cobiçou. Após serem expulsos do Éden, Adão e Eva perderam seus corpos de luz e foram revestidos de pele. Entrou a degeneração física e genética, tanto no micro quanto no macro. O carbono entrou como base na composição da vida que antes era de silício. O carbono é símbolo do 666, pois em sua base de átomos possui 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. A série do Netflix, Carbono Alterado, mostra esse defeito genético, que será concentrado até nos dias finais como a marca da besta ou marca da serpente, já que em grego besta e serpente são sinônimos. O acesso ao jardim ficou bloqueado por querubins e uma espada inflamada que anda em redor. Aqui é uma clara alusão à aurora boreal que gira em espiral,
Na mitologia escandinava é dito que Jormungand, a serpente das águas, guarda o acesso à árvore Yggdrasil. Eva saiu grávida, portanto, de duas sementes, a semente humana, herdeira da promessa do proto-evangelho de Gênesis 3,15, e a semente da serpente. A semente da mulher foi Abel, onde depois Sete herdou a continuação, pois Abel foi morto. Já Caim foi a semente da serpente, duas sementes rivais e inimigas. O conflito celestial se estenderia aqui na Terra. Mudanças em toda a Terra ocorreriam como efeito cascata devido ao pecado, a tal ponto de crescerem cardos e espinhos, os vírus, fungos e bactérias nocivas aos homens. Esses seres do micro são entidades agindo no mundo microscópico, se alimentam das células do nosso corpo, cumprindo a sentença dada à serpente. No Gênesis 3,15 está o grande enigma bíblico. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Messias, sendo a semente da mulher, foi profetizado, assim como Caim, que era a semente da serpente, já estava no ventre da mulher. Ao longo da história humana, duas sementes sempre batalhariam pelo poder. Aqueles que se denominam de sangue azul, filho dos deuses, que estão nos governos mundiais até os dias de hoje. E aqueles que são filhos dos homens, relacionados à natureza e de vida mais simples, do qual sempre estiveram subjugados pelos governos. Mas como foi a guerra entre essas duas linhagens? Como foi o surgimento e a construção do mundo antediluviano? E o que realmente aconteceu na chamada Era de Atlântida? Como o homem enfrentou o meio e os inimigos?